Olá, bem-vindos novamente à terceira parte do tópico 1, onde iremos discutir o conceito de conhecimento. Tá? Bom, nós discutimos nas partes anteriores o que é o dado e o que é informação, né? E agora vamos discutir o que é conhecimento. Mas afinal, o que é o conhecimento? Vocês têm uma ideia do que vem a ser o conhecimento? Se você sabe de algum fato, de algum dado, isso é conhecimento? Se você tem uma determinada informação e essa informação útil, ele também é um conhecimento? Será que conhecimento pode ser dado e pode ser informação também? Vamos dar uma olhada o que diz o dicionário sobre o que é conhecimento. Então ele diz que são fatos, informações e habilidades adquiridos por uma pessoa através da experiência ou educação. Ou seja, em princípio são dados e informações. Compreensão teórica e prática de um assunto. O que é conhecido em uma área ou no seu total. Ciência ou familiaridade adquirida por experiência de um fato ou situação. O que temos aqui de comum? Né? Nós temos dado e informação, como definimos anteriormente, e tem uma palavra importante que é experiência. Né? Bom, para nós, de uma certa forma mais prática, tá? Utilizamos um conceito de conhecimento que já é discutido, já é pensado já há muitos milênios pelos filósofos, né, da antiguidade. Um dos exemplos que gostaria de destacar seria o Platão. Tá? O Platão definiu o conhecimento como sendo uma crença verdadeira justificada. Então vamos analisar essas frases inteiras. Tá? O que vem a ser uma crença? Né? Crença é tudo aquilo que a gente acredita, né? Tudo que nós temos, em princípio, né, acreditamos que seja verdadeiro. Então são as crenças. Tá? Porém, a gente sabe também que nem toda crença ela é verdadeira. Né? Nem tudo aquilo que a gente acredita que seja verdadeiro é verdadeiro. Só apenas uma pequena parte, ou uma parte considerável, dependendo, né? Você consegue provar que aquilo é uma verdade. Tá? Ou seja, conhecimento é parte da crença. Né? E crença envolve fé, envolve coisas que você não consegue provar, né, que é verdadeira, mas a gente acredita que seja verdadeira usando a fé. Né? Então, o conhecimento é a parte da crença que a gente consegue justificar, né, de uma forma clara, de uma forma, digamos, metodologicamente, né, tá? Que é uma verdade. Tá? Então, esse diagrama mostra bem, né, essa proposta do Platão. Então, as crenças estão aqui, o subconjunto das crenças aqui é a parte da verdade, né? A parte da verdade e que é composto em intersecção, né? Então a parte da crença que é verdade seria o conhecimento. Só que nem todo conhecimento, em princípio, nós conseguimos provar, né, de uma forma justificada que aquilo é verdadeiro. Tá? Então, dentro daquilo que é verdade, apenas um subconjunto a gente consegue determinar, né, a gente consegue provar, tá, que aquilo é verdadeiro, faz parte então do conhecimento, a definição de conhecimento que o Platão determinou. Tá? Então, segundo essa definição, o conhecimento é extremamente dependente de um processo. Do qual processo? O processo de você provar, né, ou justificar que aquilo é uma verdade. Tá? Então envolve processo, envolve método, né, para você provar que aquilo é verdadeiro. Bom, voltando agora ao nosso diagrama de processo, né, desde o dado até a informação, nós temos, né, agora a inclusão do conhecimento, tá, na continuação do diagrama. O papel do conhecimento aqui, né, nessa etapa aqui, ele mostra que o conhecimento também é
uma informação, é também um dado, mas só que está associado também a um processo, né, onde você consegue provar que aquela informação, que aquele dado é verdadeiro. Tá? E também envolve uma discussão muito importante sobre modelo. A palavra modelo apareceu a primeira vez aqui no bloco de informação. O que significa modelo? O modelo, no caso, é uma representação onde você tenta abstrair os dados de uma forma conceitual e relacionar, né, esses dados para formar a informação. Tá? Então, os dados relacionados, né, os dados relacionados ou inseridos no modelo, ele acaba sendo uma informação porque essa própria relação entre os dados gera valor, né? Gera um benefício do entendimento. No conhecimento, esses modelos são mais sofisticados. Tá? Você tenta abstrair numa escala maior em termos de generalizar essas relações. Então, entra na abstração não só no nível de processo, como também no nível dos dados e informações relacionadas. Tá? Então, a ideia do conhecimento é você ter uma estrutura onde você tem essas abstrações, esses generalizações relacionadas numa escala maior. Tá? Para isso, né, você tem que ter uma estrutura a partir do qual você vai ter como provar se isso é verdadeiro ou não. No caso da parte prática, né, da experimentação, nós temos na parte de conhecimento uma coisa chamada processo experimental. Isso vem do método científico. O que é um processo experimental? Você tem uma ideia, né, uma hipótese, na verdade uma ideia mental de modelo, tá? E aí você quer testar essa hipótese. Para você testar essa hipótese, você elabora, né, ou planeja um experimento, né, e realiza esse experimento junto à realidade. Tá? A gente vê esse feedback aqui. Tá? E realizando o experimento na realidade, tá, você gera os dados que vêm, né, dados e informação, processa, que vem a confirmar o modelo, confirmar a sua hipótese. Tá? Então, isso, ao confirmar essa hipótese, você está provando de uma forma justificada que aquilo é verdadeiro. Ao fazer isso, você está gerando conhecimento. Tá? Então, a gente fala aqui de manipulação real, que é o caso do processo experimental. Existe uma manipulação que é simbólica, que é o caso da matemática, que é o caso da filosofia, que utiliza a lógica para trabalhar essas abstrações. Uma forma de você provar sem fazer experimento é fazer uma prova matemática ou uma prova lógica, né, de que aquilo é verdadeiro. Você prova através da razão. Tá? Então existem duas formas de você provar isso. Ambos processos, né, são previstos no método científico. Né? Então esses dois processos estão associados ao conhecimento e o modelo também está associado ao conhecimento, porque o modelo tenta generalizar. Diferente do modelo de informação, é o modelo de conhecimento onde você tenta generalizar, né, todas as relações, todos os conceitos, né, para formar a estrutura do conhecimento. Então, conhecimento, na verdade, ela não é uma coisa isolada, né? Ela é uma coisa relacionada no sentido mais amplo. A gente tenta relacionar todo o domínio, todos os domínios, né, através dessas relações entre fatos, dados, né, e informações. Tá? Isso gera valor. Por que o conhecimento é mais valioso do que a informação? Né? Por exemplo, um conhecimento fosse igual a massa vezes aceleração. Primeiro, isso é modelo, né? Tá? É modelo relacional que relaciona o parâmetro força, o parâmetro massa e a aceleração. Tá? E aí relaciona através de uma equação, né? F igual a m vezes a. Tá? Agora, esse modelo que foi criado, que foi testado, né? Foi criada uma hipótese, né, inicialmente, depois testou-se essa hipótese através do processo experimental, né? Ele tem um grande valor, porque ele é uma generalização. Se você quiser, como a prova já foi feita, né, já foi provada que é verdadeiro, eu não preciso me dar o trabalho de realizar o experimento para outras condições de massa
ou de aceleração, por exemplo, para determinar a força. Tá? Isso economiza bastante. Tá? Por quê? Eu não preciso refazer o experimento para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Tá? É diferente da informação. A informação ainda está no nível de relação entre os dados, né? Enquanto que no conhecimento já está no nível de relação de abstrações. Tá? Então, generalizações. E com isso, como eu sei que vai ser sempre verdadeiro, né? Pelo menos no nível newtoniano, né? Não no nível de relativístico, mas como eu sei que é verdadeiro, isso eu consigo aproveitar de imediato, né, esse conhecimento para gerar benefício. Tá? Então essa é a grande vantagem de você ter conhecimento, né? Aprender o conhecimento. Você pula todas as etapas, né, e vai direto em geração de valor, né, de ter a utilidade direto gerada a partir do conhecimento. Tá? Então, na dimensão tecnológica, nós temos algumas ferramentas, né, que já está realizando a extração do conhecimento. Né? A área é a área de aprendizagem de máquina, né? A área de inteligência artificial, que faz análise de banco de dados, né? Data mining, por exemplo, para tentar estabelecer algumas relações, obter conhecimento, né, a partir desse grande banco de dados. Tá? Mas ainda, né, a parte de gerar modelos, né, modelos mentais, pelo menos, tem algumas ferramentas que facilitam bastante, né, ao cientista desenvolver modelos, né, ferramentas computacionais. O computador ainda, né, não temos software para trabalhar ainda modelos mais sofisticados, mas está chegando perto. Né? Mas uma coisa que o computador ainda não consegue fazer, a computação ainda não consegue fazer, é realizar, né, o processo experimental, ou seja, atuar na realidade, né, para poder fazer o experimento e, né, obter os dados da realidade. Talvez com robôs, né, talvez seja possível fechar esse ciclo. Tá? Então, aos poucos, né, a computação tem desenvolvido a capacidade de gerar conhecimento sem a interferência humana. Tá bom? Formalizando então, o processo, portanto, é uma coisa muito importante para o conhecimento, um trabalho do conhecimento. Tá? Então, o que é um processo? É um conjunto de tarefas logicamente relacionadas, é coisa dinâmica, né? E executadas para atingir um determinado resultado final. No caso do conhecimento, no caso do processo envolvendo a geração de conhecimento, o método científico é um excelente exemplo, né, de um processo teórico ou experimental que justificam determinadas crenças como verdadeiras, gerando dessa forma o conhecimento. Tá? Então, isso é um consenso, né, o método que foi desenvolvido nesses últimos séculos, né, que foram aperfeiçoados ao longo desses séculos, como um processo válido para provar, né, para se justificar que determinadas hipóteses, né, são verdadeiras. O conhecimento, portanto, é consciência e entendimento de um conjunto de informações e dados, né, e forma de torná-los úteis. Tá? Ou seja, o próprio processo de definição das relações entre dados e informações, ou seja, o modelo, né, também exige conhecimento. Tá? Então, o conhecimento não envolve somente o dado, informação e o próprio relação entre eles, que forma o modelo. Não envolve somente o modelo, que é o elemento fundamental, na abstração fundamental do conhecimento. Tá? Mas o processo de criar o próprio modelo, ou seja, voltando na parte do processo, não só o processo de provar, mas o processo de criação do modelo, também é parte do conhecimento. Você precisa de conhecimento e experiência para você poder desenvolver esses modelos. Tá? E o que vem a ser um modelo? Que já vimos anteriormente, que é uma abstração, né? É sempre uma coisa parcial, é uma abstração da aproximação usada para representar a realidade. Tá?
não é a realidade em si, é sempre uma visão parcial, utilizando um sistema de símbolos adequados, né? Novamente, não podemos esquecer que o sistema de símbolos envolve não só a parte semântica, como também a parte sintática, né? Ou seja, são os elementos em si, né, que compõem o modelo e as suas relações, né, dadas pela sintaxe. Então a semântica e a sintaxe é que faz uma abstração, né, de um modelo. Isso sob o ponto de vista de informação. Tá? Então, essa captura de dados, essa visão parcial da realidade, a gente chama de visão da informação, porque você está pegando uma realidade, extraindo dela, né, os dados mais relevantes, né, filtrando, na verdade é um filtro, né, tá, aquilo que nos interessa, aquele filtro de utilidade que a gente está aplicando sobre a realidade, e nessa aplicação a gente cria um modelo que intermedia a representação dessa realidade. Tá? Esquematicamente, ele é uma coisa desse tipo aqui. Tá? Então você tem a realidade aqui, né? E aqui nós aplicamos uma visão. Isso aqui é uma visão direta sem envolver o modelo. Tá? Ao aplicar a visão da informação, significa extrair da realidade, né, uma visão parcial, extrair somente os dados e informações que nos interessam. Né? Modelagem é um processo de criação do modelo, né? É um processo também, tá? Portanto envolve conhecimento, e a partir desse modelo nós realizamos uma nova visão. Tá? Então o sistema de símbolos, né, tem um papel relevante, né, no entendimento, na criação do modelo e no entendimento, né, dessa realidade sobre uma ótica, né, da informação. Tá? É a base também para você trabalhar o conhecimento. A partir dessa visão, relacionamento dessa visão, relacionamento dos modelos, geram novas hipóteses, geram novas teorias, né? Que a ideia você está olhando uma coisa particular, né? Isso aqui é uma visão, uma realidade em particular, mas ao tentar generalizar para todas as realidades possíveis, né, você tenta criar um modelo que consiga abarcar todas essas diferentes realidades ou todas essas diferentes instâncias, né, a gente chama de instâncias, tá, através de um modelo genérico, uma generalização desse modelo. Tá? Esse é um trabalho intelectual, e a partir da prova, né, a partir dos processos envolvidos no conhecimento, né, você tem como buscar um modelo que efetivamente represente, né, essa realidade, né, que nem essa fórmula que nós exemplificamos, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então são modelos mentais que tentam generalizar, e isso é a base, né, do conhecimento. Nós temos diversos modelos, né, no fundo tão diversos quanto nosso sistema de símbolos permite. Né? Tá? Temos o modelo narrativo, que é a gente falando, usa a fala, né? Temos o modelo físico, né, que é o modelo de escala que nós temos aqui, é o modelo físico. Esquemático e matemático são outros modelos válidos, né? Tem várias notações possíveis para diferentes tipos de dados, diferentes tipos de informação. Tá? Que mais? O modelo que a gente utiliza muito, esse aqui é um exemplo, nós temos dezenas de modelos, né, ou de esquemas na área da computação, mas esse é um modelo interessante, que é o modelo de entidade, chama de diagrama de entidade e relacionamento, cujo objetivo, né, é relacionar dados. Tá? Então aqui são tabelas de dados, aqui tem uma tabela, são várias tabelas de dados de uma empresa. Então você tem a empresa, né, que tem os dados da companhia, então é uma classe, né, uma abstração chamada companhia, uma empresa, uma abstração, né, uma classe de dados chamado empregado, né, e uma outra classe que tem aí um domínio diferente, né, aqui é um domínio de pessoa jurídica e pessoa física. E aqui você tem outro domínio, né? O domínio de um projeto,
diversos projetos que a empresa tem e tecnologias, né, envolvidas no projeto. Tá? Então são 4 tabelas ou 4 tipos de dado, tá? E que essas linhas aqui representam, né, um relacionamento entre esses dados. Tá? Então, se você tem um nome de um dado específico, você tem os dados aqui do João, Maria, né? Tem o nome dos empregados, tá? Mas todos eles estão classificados numa categoria chamada empregado. Tá? Então, isso já é uma abstração do dado para uma abstração da informação. Então, esse é o modelo de informação. Tá? É a área de informação que extrai, né, essa informação e esses relacionamentos aqui. Esse diagrama aqui representa, né, uma relação do empregado com a companhia. Tá? Isso aqui, esses vários pontos significa muitos para um. Tá? Então, muitos empregados numa mesma empresa. Tá? Essa bola significa que é opcional. Tá? Da mesma forma, você tem vários projetos, quer dizer, vários empregados podem trabalhar em projetos e os próprios empregados podem trabalhar em vários projetos. Então, é muitos para muitos. Tá? Então, você vai montando esse tipo de relacionamento e mostra como os dados estão relacionados. A partir, né, desse modelo de dados, você pode tentar obter um conhecimento, né, onde você tenta generalizar essas relações. Tá? Então, você pode chegar à conclusão, a partir dessa análise desse modelo, de que imagine você analisando vários dessas tabelas, né? Tá? Você pode chegar aqui à conclusão de que a maioria dos empregados em empresas de projetos, né, tem uma determinada característica de conhecimento. Por exemplo, aqui não tem, mas talvez dentro da tabela de empregados tenha, por exemplo, a profissão. Né? Então, suponha que tem uma profissão, o projeto seja na área tecnológica, né? E aí você tem aqui todos os empregados num dos campos que define o empregado, podia ter a profissão do empregado. Então, você pode chegar à conclusão de que projetos na área tecnológica, você tem empregados que ou são engenheiros ou são cientistas da computação, por exemplo. Né? E aí, a partir de dezenas, né, de dezenas de perfis, dezenas de dados, para o mesmo modelo de informação, você pode extrair um conhecimento, uma generalização dizendo que você tem, né, a maioria desses projetos na área tecnológica, os empregados são engenheiros ou cientistas da computação. O que eu faço com esse conhecimento? Né? Quando você tem um projeto novo e você caracteriza esse projeto novo como sendo da área tecnológica, você pode, de uma forma, usar o conhecimento de uma forma automática, dizendo, olha, então vamos contratar engenheiros e cientistas da computação para trabalhar nesse projeto. Tá? Então você está aplicando o conhecimento adquirido, né, a partir do modelo de dados, a partir do modelo de informação, e a partir dessa abstração você conseguiu gerar um conhecimento. Tá? Não sei se o exemplo é válido, mas em todo caso é importante que vocês tenham entendido, né, o papel do modelo no processo de desenvolvimento do conhecimento. Tá bom? Bom, enfim, como é que se constrói então o conhecimento? Tá? Então, novamente, o modelo, né, a partir da construção de modelos, para validar o modelo, nós construímos hipóteses, né, precisamos testar essas hipóteses, nós temos que realizar experimentos, nós temos que tentar fazer uma manipulação simbólica, né, ou através da matemática ou através da lógica, né, como os filósofos fazem, para tentar validar, né, essa hipótese, com isso validar o modelo. Tá bom? Então, o próprio estudo de modelos, tá, permite que a gente desenvolva novos modelos, analisar o próprio modelo, né, fazer essas verificações. Tá? Então, o papel do modelo e das abstrações em cima dos modelos é tentar generalizar
né, e tentar achar as relações entre essas abstrações, é o próprio modelo, né, tá, e levar a novas teorias. À medida que você vai englobando, né, cada vez mais abstrações, enriquecendo o modelo, tá, você vai tentando gerar teorias cada vez mais gerais, cada vez mais abrangentes. Tá? Então, especificamente na computação, nós temos essa parte então de análise de dados, análise das informações. Temos uma área, né, da computação que é a extração do conhecimento, né, knowledge analysis, né, e a própria mineração de dados, que está na moda hoje, né, que é o data mining. O data mining é mais antigo, né, em cima do big data, tá, que é a palavra da moda. Tá? Então a gente vai explorar um pouquinho mais esse aspecto, justamente por estar, está em discussão, né, no momento, sobre as principais tecnologias envolvendo o Big Data. Bom, o que é mineração de dados, né? Bom, é uma extração não trivial de informação útil, né, previamente desconhecida ou implícita, né, de um conjunto de dados. À medida que os dados vão se tornando cada vez maiores, né, a tecnologia hoje permite que você tenha várias fontes de dados, os bancos de dados vão ficando cada vez maiores, o custo de aquisição de dados está caindo, né, você passa a ter uma quantidade de dados muito grande, difícil de trabalhar. Tá? Então, mineração de dados tem a ver com ferramentas nessa área que permite que a gente consiga extrair de uma forma automática algumas relações que a gente não consegue enxergar no meio de trilhões de dados, né, armazenados. Tá? Bom, metadado, já falamos sobre metadado, né? Faz parte da mineração de dados você trabalhar o metadado, né? Então, inclusive para analisar o quanto você deve confiar esse dado para você fazer essa análise. Se você usa um dado não confiável, você corre o risco de tirar conclusões erradas, né? Através da análise, através de técnicas e ferramentas de mineração de dados, você consegue identificar tendências, atributos e oportunidades, né, que não eram visíveis. Tá? Então, você tem coisas como Business Intelligence, por exemplo, que tenta descobrir no universo de dados algumas características importantes sobre os seus clientes, sobre os seus fornecedores, sobre os seus processos internos que podem ser otimizados e assim por diante. Então, a mineração de dados não é uma geração automática de gráfico e planilha, tá? Não é uma coisa de fazer uma máquina automática que vai gerar relatórios, por exemplo. Não é esse o objetivo. Tá? O objetivo é achar coisas não triviais, ou seja, não óbvias no meio de um monte de dados. Tá? Então, um exemplo aqui é extração de análise, né, dentro de um banco de dados de remédios, por exemplo, tá? Identificação de uma combinação particular que gera uma interação perigosa ou então uma interação benéfica, por exemplo. Né? É muito difícil você fazer essa análise porque envolve milhares de combinações. Né? Imagine cada pessoa tomando uma combinação diferente de remédios, né? E cada pessoa tem uma característica física diferente, fisiológica diferente, reação diferentes a diversos remédios, né? É um processo que você não consegue analisar de uma forma clara, né? Aliás, um ser humano não consegue fazer essa análise. Então a ideia é você ter um banco de dados gigantesco, né, com essas informações de remédio, reações, características, né, físicas, assim por diante, né? E a partir desse histórico tentar achar alguma relação, né, alguma interação, uma combinação de remédios que pode ser perigoso ou não, ou pode até ser benéfico eventualmente, tá? Pode ser é como uma combinação, uma coisa que explode, né, em termos de probabilidade, as combinações explodem de uma forma fatorial, né? Então algumas interações podem ser extremamente raras, né? E o objetivo desse tipo de análise é gerar, né, uma pista, tá? Então
A gente vai discutir também a possibilidade do data mining ou do big data gerar conhecimento justamente com as provas. Mas o objetivo inicial, quando o data mining iniciou, foi gerar pistas, né? Gerar indícios. Então, no meio de uma análise de milhares, você tem um conjunto que parece ser interessante, né? Há uma interação interessante de remédios e você pode usar isso como uma pista a partir dele. Será que isso causa o efeito? Né? E aí você pode projetar um experimento para provar se aquilo é verdadeiro ou não. Tá? Um outro exemplo, né? Você pode achar uma relação no monte de dados, uma relação entre obesidade e consumo de adoçante. Né? Então, o sistema, o software pode concluir que todos que consomem muito adoçantes, né, têm um problema de obesidade. Tá? Você pode chegar à conclusão de que o adoçante engorda, né, essa relação. Mas se você analisa puramente somente pelo resultado, né, dessas ferramentas de software. Mas para você provar que é verdadeiro, você teria que projetar um experimento, né, fazer um experimento com um conjunto de pacientes tomando adoçante e outro conjunto não tomando, e depois ver a evolução do peso desses dois grupos. Tá? Então esse é um experimento científico que você projeta para tentar determinar, né, se aquela hipótese é verdadeira ou não. Tá bom? Então esse é um bom exemplo. Tá? Então isso são considerações então do data mining. Tá? Bom, uma coisa associada ao data mining é o big data, é a palavra da moda. Tá? É uma coisa recente, à medida que a tecnologia evoluiu e permitiu o armazenamento de dados cada vez maiores, né? E também o barateamento do custo de você fazer a aquisição de dados. Tá? Uma das fontes importantes hoje de fonte de dados é o próprio smartphone, né, que vocês carregam. O smartphone tem uma série de sensores, a própria interação do smartphone, do indivíduo com o smartphone, gera uma montanha de dados, né, que o próprio usuário entra com esses dados, e isso cria um universo, né, de muitos dados, né. Tem alguns estudos dizendo que tem uma taxa de geração de petabytes, né, de dados a cada não sei quantos dias. Ou seja, a velocidade de geração de dados tem aumentado de uma forma exponencial. Né? E aí criou-se o conceito, né, do Big Data, que é caracterizado por esses 3 Vs, né? V de volume, variedade e velocidade. Tá? Então, são bancos de dados enormes, né, onde você tem primeiro o volume, né, o volume crescendo de uma forma exponencial. Tá? Aqui você tem gigabytes, terabytes e petabytes, né, quer dizer, são escalas de 3 ordens de grandeza em cada nível. Tá? A variedade do dado, porque nós temos hoje dados muito diversos, de fontes muito diversos. Quando no começo da informática nós tínhamos tabelas relacionais, como nós vimos, né, no caso do modelo de entidade de relacionamento, são tabelas clássicas, né, de dados, de banco de dados. Tá? E isso foi evoluindo, né, para imagens, áudio, informações mais variadas e mais incrível, né, não relacionados. Tá? São dados que não têm em primeira instância uma relação entre si, né? São mais que umas ferramentas automáticas da área da análise, né, do Big Data e o Data Mining estão conseguindo fazer levantar esses relacionamentos, tá, de dados não estruturados. E o último é a velocidade, né? Enquanto que os dados antigos eram alimentados, né, numa estrutura de dados de forma periódica, eles vão sendo capturados hoje em tempo real. Né? Ou seja, a velocidade está aumentando, a velocidade de captura e armazenamento está aumentando. Tá? Então os processos que fazem essa análise também são dinâmicos. Né? As ferramentas nessa área dizem que
estão sempre correndo, né, atrás do prejuízo. Porque é o seguinte, o Big Data cresce numa velocidade enorme, né, e as ferramentas tentam alcançar esse ritmo, né, tanto em tamanho, em volume, como também em variedade e também em tempo real. Tá? Se você tem dados chegando em tempo real, significa que eu tenho que ter processo em tempo real para trabalhar, né, esses dados. E a própria dinâmica, né, o fato de ser extremamente dinâmico, faz com que as condições, né, as conclusões, e os conhecimentos gerados pelo Big Data, né, através dessas ferramentas também sejam dinâmicas, ou seja, vão mudando muito rapidamente com o tempo. Tá? Então, uma discussão importante do Big Data e essas ferramentas em cima do Big Data é sobre a causalidade. É, né? Uma discussão interessante, tá? Que diz o seguinte: a gente viu no conhecimento qual a importância do processo de se elaborar, né, um modelo mental que seja e realizar experimentos para confirmar, ou seja, você justifica, né, aquele modelo e a partir dessa justificativa você chega à verdade, ou seja, você chega ao conhecimento. Tá? Mas será que é possível fazer isso de uma forma automática dentro do Big Data? Essa é uma discussão muito interessante. Por quê? Imagine uma coisa bem simples, por exemplo, se eu virar a mesa e tem um copo com água em cima da mesa, tá? Se eu virar a mesa, o copo cai e a água derrama, tá? Esse é um fato, tá? Então, a partir de dezenas de imagens dentro do Big Data, né, um sistema automático chega à conclusão de que a partir de um certo grau de inclinação da mesa, né, ele cria um modelo dizendo que a partir de um certo grau, né, ele vai fazendo os filtros e vai chegando a determinadas conclusões sobre quais são os parâmetros que são relevantes ou não para que o copo vire, né, e derrame o líquido. Tá bom? Imagina uma coisa assim bem simples, né? A partir desse modelo, teoricamente, para você comprovar que isso é verdadeiro ou não, você teria que criar um experimento e fazer um experimento controlado, né? Você vai virando a mesa de fato e vai testando, colocando vários copos, várias alturas e ver se realmente vira ou não. Tudo bem, tá? Esse seria o experimento para chegar no conhecimento. Agora, o pessoal que fala, né, que o próprio Big Data já contém, né, o conhecimento, ele argumenta o seguinte, tá? Eu não preciso fazer esse experimento, porque se o Big Data for grande o suficiente, tá, ele vai ter condições, vai ter dados suficientes, né, para provar, né, para realizar esse experimento. Ou seja, o experimento já foi realizado e está na forma de dado dentro do Big Data. Então, ele vai ter várias imagens, né, várias situações onde você tem mesas que viram e o copo vira, e outras onde a mesa não vira, né, essa é a parte controlada, né, e que o copo também não vira. Tá? Ou seja, dentro do próprio Big Data já está, né, o experimento e já está o conhecimento também. Ou seja, potencialmente você teria como gerar conhecimento. Tá? Claro que no nível bem primário, tá? Porque na área, entre aspas, né, hard science, por exemplo, na área da física, por exemplo, né, o fato do copo virar, né, com a inclinação da mesa não é um modelo bom o suficiente. Tá? Um modelo sofisticado, nesse caso, é você fazer a modelagem do líquido, né, ter a hipótese da teoria da gravidade, né? Então, o centro de gravidade do copo, dependendo do líquido, da viscosidade do líquido, ele vai ter uma dinâmica, né, do centro de gravidade, e aí vai mudar em relação à inclinação da mesa para tombar, quer dizer, a geometria do copo, tudo isso tem que ser considerado para você ter uma certa forma precisa, né, ou seja, de forma hard, né, que determinadas condições, quais são exatamente as condições e prever essas condições onde o copo vira efetivamente. Tá? Então é um modelo muito mais sofisticado, envolvendo coisas que você não enxerga, na verdade. Né? Tá? Você
não é uma câmera, né, uma webcam que vai conseguir tirar esse tipo de modelo, vai conseguir gerar esse tipo de modelo. Tá? Bom, tudo bem, de fato, né, para esse nível de ciência, tá, esse tipo de prova seria absolutamente insuficiente e, aliás, esse tipo de modelo não seria possível elaborar um modelo mais sofisticado para esses casos. Mas para determinadas outras áreas, né, da ciência, tá, principalmente envolvendo ciências humanas, tá, costuma ser mais do que suficiente. Tá? Por quê? Na área de psicologia, na área de ciências sociais, por exemplo, né, você não tem uma relação causal tão precisa como a física, por exemplo, físico-química, né, ou hard science, por exemplo. Tá? Então, não adianta querer uma precisão de 5 casas depois da vírgula nessas áreas. Tá? Elas são muito mais variadas, a quantidade de parâmetros é muito maior, né? A variabilidade é muito maior. Então, para essas áreas, por exemplo, é muito válido você fazer experimentos e fazer a prova em cima do Big Data. Tá? Por exemplo, né? Fenômenos como pânico em multidão. Tá? Então, você tem um fenômeno e você quer analisar como é que o pânico se propaga, né? E quais são as reações das pessoas, né, num pânico, por exemplo. Tá? Então, você tem vários vídeos mostrando situações perigosas, né, no Big Data, e você tem condições de analisar essas propagações, né, do pânico, das reações das pessoas e assim por diante. Tá? E estabelecer um modelo para isso. Né? Como é que a informação sobre o perigo se propagou? Né? Qual foi a percepção necessária para que a pessoa compreendesse, né, a que distância, compreendesse a situação de perigo, a que distância você precisa estar da fonte do perigo para você poder perceber, né, o tipo do perigo, tá, que você está exposto. E assim por diante. Tá? Então, é possível elaborar uma série de modelos em cima, né, dos dados já disponíveis no Big Data, por exemplo. Tá? E que a partir dali vai fazer uma validação, não precisa ser uma validação com nível de precisão, né, das validações das ciências físicas ou de química, por exemplo. Por quê? Mesmo porque nessas áreas, por exemplo, de pânico, você não consegue realizar experimentos. Imagine você fazer um experimento envolvendo pânico, multidão, com o risco de matar alguém, né, nesse processo. Você cria um pânico e as pessoas morrem atropeladas, por exemplo, né, em função desse pânico. Portanto, não é possível fazer experimento, né, para comprovar, né, a veracidade do modelo ou a precisão desses modelos. Tá? Então, é perfeitamente viável, é perfeitamente possível você utilizar o Big Data aí, né, para fazer algumas modelagens, fazer alguns trabalhos científicos em cima disso. Tá? Então são essas discussões sobre causalidade e Big Data. É uma área muito polêmica, mas é uma área que tem um potencial muito grande ainda para extrair conhecimentos. Tá bom? O último assunto que queria falar sobre conhecimento é um tópico sobre ontologia. O que é ontologia? Né? É uma definição que vem da filosofia. Tá? Nossa área da computação ele aproveita conhecimentos gerados em outras áreas, como é uma ciência nova, tá? E tenta aproveitar conhecimentos gerados em outras áreas. É o motivo pelo qual a gente estuda a filosofia também. Né? Tá? É muito importante tentar, não, na verdade, aproveitar esses conhecimentos gerados, né, por outras ciências e não reinventar a roda. Né? E a ontologia é um desses aspectos importantes. É uma área da filosofia cujo objetivo,
mais geral, é tentar estabelecer, né, uma relação entre conceitos. Tá? Então, você tem vários conceitos, desde conceitos concretos, né, até conceitos mais abstratos. Né, conceitos, como é que um conceito de pedra, por exemplo, uma coisa concreta, né, está relacionado com outros conceitos, outras abstrações. Né? Liberdade, felicidade são outros conceitos também. Né? Claro que cada um desses conceitos tem uma área específica da filosofia explorando, estudando, né? Esses conceitos, essas ideias. Né? Então, Aristóteles, que é outro filósofo grego de 2000 anos atrás, né, já definia a ontologia como sendo uma concepção de tudo aquilo que pode existir ou pode ser. Tá? Então, basicamente, é uma abstração, né, dos elementos conceituais e, a partir desses elementos conceituais, você relacioná-los. Então, isso está associado diretamente ao conhecimento, à generalização do conhecimento. Tem a ver com a estruturação de modelos, né, porque modelos, quando você trabalha com abstrações, né, conceituais, você relaciona eles, você está construindo modelos, né? Você está desenvolvendo, registrando, né? E desenvolvendo conhecimento. Tá? Para a computação em particular, né? A gente usa a ontologia, né? Como uma espécie de uma especificação dos conceitos, né? Uma especificação, como está definido aqui, né? Uma especificação parcial e explícita que tenta da melhor forma possível aproximar a estrutura do mundo definida por uma conceituação. É muito confuso, mas de uma forma mais clara, você tem os conceitos, as abstrações desses conceitos, e tenta criar, né, um modelo que representa esses conceitos e suas relações. Tá? Então, um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio, quer dizer, o próprio conceito é um dado, né, e você transforma isso tipo uma tabela relacional, por exemplo, né, e estabelecer esse relacionamento entre esses conceitos. Uma forma de representação de conhecimento, né, sobre o mundo, alguma parte deste. Né, você tem domínios, tá, para representar. Vamos fazer um exemplo prático para tentar esclarecer melhor, né, o que vem a ser uma ontologia. Então temos algumas estruturas ontológicas. Deixa eu ver aqui. Não, desculpa, antes do exemplo tem aqui outras definições. Né, outras definições. Utilizada para realizar inferência entre objetos do domínio, a gente pode esclarecer isso com um exemplo. Funciona como uma base de conhecimento de fato, né? Quando você tem todos os conceitos, ou alguns conceitos dentro de uma estrutura, né? Dentro de um domínio, e você estrutura eles através de relacionamentos, você passa a ter uma base de conhecimento deste domínio. Né? Para que um mesmo dado possa ser gerado informações para diferentes profissionais. Claro, cada domínio você tem dimensões, né? Visões, perspectivas diferentes. Para que bases de dados, mesmo que possuem modelos de armazenamento de dados diferentes, possam compartilhar informações. E através desses relacionamentos você consegue navegar, digamos, entre esses conceitos. Tá? Então, ontologias na computação é muito utilizado na área de inteligência artificial, naturalmente, né, porque trabalha com conhecimento, a web semântica, engenharia de software, arquitetura de informação, e assim por diante, né, como uma forma de representação de conhecimento sobre o mundo, sobre o determinado domínio desse mundo. Tá? Então, a estrutura de uma ontologia, né, então, acaba descrevendo o indivíduo no sentido de entidade, né, eventualmente algumas instâncias desses indivíduos, classes, atributos e relacionamentos. São os principais elementos, né, de uma estrutura ontológica. É muito parecido também com a sua estrutura de relacionamento de dados. Tá? Então vamos ver o exemplo, acho que talvez fique mais claro. Tá? Então, vamos lá. Uma estrutura ontológica que representa veículos, né, de maneira geral. Tá? Então nós temos esses conceitos,
Tá? Esses conceitos estão na forma de palavras, tá? Mas imagine que fosse, em vez de palavra, fosse um número, uma sequência de número qualquer. Tá? Então existe um conceito chamado veículo, que é como é que poderia definir um veículo sob o ponto de vista conceitual, sob o ponto de vista filosófico, né? Seria um dispositivo que transporta pessoas e objetos, né, carga, de um lugar para o outro, por exemplo, né? Seria um veículo. Então, um ônibus seria um veículo, carro seria veículo, um navio seria um veículo, uma aeronave também seria veículo, que transporta, né, objetos e pessoas de um lugar para outro. Então, essa é a abstração. Tem o nome veículo, mas isso é porque é português, né? Mas pode ser XYZ, por exemplo. O importante é você ter o conceito, a existência de um conceito chamado veículo. Tá? Não é, o fato de você ter esse conceito já não é uma coisa muito trivial. Tá? E aí você tem, dentro da classe veículo, outras classes, por exemplo, ônibus e carro. Então vamos trabalhar o conceito de carro. Então, você pode ter vários nomes, tal, mas o carro é um conceito, né, de um veículo que anda sobre a terra, né, ele não voa, mas em princípio anda sobre a terra, anda sobre estrada, né, delimitada, e tem determinadas características, digamos assim, determinados atributos. Né? Então, esse é um carro. Tá? O próprio conceito de carro ela não é muito simples, né? Porque depende do país. Né? O carro pode ser conceituado como sendo uma carruagem sem cavalo. Né? Em civilizações que teve a estágio de carruagem antes do carro, né, tem muitos carros, né, que tem o nome, né, de carruagem sem cavalo. Em outros, né, outros países ou outras culturas, o carro é aquele que consegue se deslocar sozinho, né? Ou seja, é automóvel. Né? No caso do Brasil, por exemplo, existe a palavra automóvel. Ele é autônomo, né? E se desloca sozinho, consegue se deslocar sozinho. Tem todos os dispositivos embutidos dentro dele, né? De forma a criar essa autonomia. Tá? E assim por diante. Tá? Então, o próprio conceito carro ele pode ter várias origens e várias subdefinições. Tá? Então ela não é muito trivial você caracterizar e definir o que vinha a ser um carro, porque depende do contexto cultural. Tá? Mas a ideia da ontologia é você criar esses conceitos e relacionar os conceitos. Tá? E aí você pode ter dentro da própria ontologia as instâncias, que é a manifestação do conceito carro em coisas concretas. Por exemplo, instância de um carro, um Civic, um Fusca, um Fiesta, seja lá o que for, são todas instâncias, né, de uma categoria, porque, por exemplo, o Fusca é uma categoria, tá, de um tipo de carro, tá, porque tem determinadas características, né, mas não é aquele Fusca, né, não é o Fusca com aquela placa X, né, é uma classe. Tá? Agora, você pode instanciar o Fusca em um carro específico, né? Tá? Então, e quais são as características desse carro específico, por exemplo? Né? Você pode estabelecer isso também. Tá? Quais são as outras características dessa classe Fusca? Né? Você pode ter dizendo, olha, ele tem 4 rodas, ele tem porta, né? Então, qual é a relação entre esses elementos com o Fusca? Né? Enquanto existe uma relação né? Quer dizer, um carro é um veículo, um Fusca é um carro, né? Para porta e roda a relação é diferente, né? Porta é parte do Fusca, roda é parte do Fusca, tá? E assim por diante. Essa é uma estrutura ontológica. Você tem os conceitos, você pode ter instâncias, você tem conceitos, você tem classes, né? E dentro dessas classes você tem algumas características de relacionamento, né? Entre eles, né? São estabelecidos aqui, né? Vários tipos de relações, tá? Isso não é linguística, porque não estamos discutindo
palavras. As palavras são colocadas aqui para representar um conceito. É uma estrutura ontológica, é uma ideia de estabelecer os conceitos. Tá? Então, qual é a vantagem de você ter uma estrutura ontológica para web semântica, por exemplo? Né? Imagine que você tenha um conceito de pizza. Né? Pizza é uma palavra universal, mas imagine que você tenha um conceito de pizza. Como é que você faz com que a palavra, né, represente um conceito único? Tá? Da mesma forma que o carro pode ser representado por várias abstrações, tá? Você pode ter uma única abstração XYZ que representa uma classe, né, um conceito. Tá? Essa é a grande vantagem. Quando você começa a ter máquinas automáticas para interpretar e compreender, né, aquilo que circula dentro da internet, por exemplo, passa a ser essencial ter uma linguagem universal, né, um conceituador universal. Tá? Então, quando eu falar, por exemplo, de uma pizza média margherita, né, em português, né, isso poderia tem que ter uma mesma interpretação conceitual para em qualquer lugar, digamos assim, tá? Então, essa é a ideia da web semântica. Não é uma coisa não é um tradutor de linguagem, é um tradutor da linguagem para um conceito e vice-versa, tá? Com isso, você permite que máquinas conversem com outras máquinas. As máquinas que estão dentro da internet conversem com outras máquinas, tá? A web semântica é um movimento que começou há quase 10 anos atrás, né? Por que isso é importante hoje, né? Porque já naquela época já imaginava-se uma situação onde a internet pararia de crescer sob o ponto de vista de usuários, né? Afinal de contas, todo mundo passa a ter acesso à internet, chega uma hora que não tem mais gente, não tem mais pessoas, né, acessando a internet. Qual a forma de você continuar que a internet cresça, né, sob o ponto de vista não só de usuários, como de dados, né, e de interações? Quer dizer, o grande potencial da internet, o grande benefício da internet é a partir do seu número, né, de usuários e a interações, a quantidade de dados que circulam lá dentro. Como é que aumenta isso de uma forma indefinida? Tá? Se você está limitando para o número de pessoas usuários, né? É muito simples, né? Você simplesmente cria novos usuários não humanos, né? Então você precisa criar máquinas que acessam a internet, por exemplo, na internet das coisas, IoT, tá? E aí eles precisam falar uma língua universal, não é isso? Eles precisam compartilhar esses conceitos que estão relacionados, tá? E aí entra a ontologia, entra a web semântica e entra a ontologia, que a ideia é você ter uma estrutura realmente de ideias, conceitos, né, e não de palavras, tá? Que é bem diferente, tá? E como é que isso representa o conhecimento, tá? Imagine você ter uma ontologia aqui, que é a ontologia do veículo, e tem uma outra ontologia que é ontologia de regiões, né, regiões políticas. Então você tem uma coisa chamada país, que é dividido em estados, né, que é dividido em municípios. Então você tem uma ontologia que tem essa relação. Um país é composto de estados, estado é composto por municípios, né? Aí você tem uma instância de um país que é o Brasil, né? Uma instância, e o Brasil tem não sei quantos estados, e um dos estados é São Paulo, e dentro do estado de São Paulo você tem várias cidades, né? Como Santo André, São Bernardo, né? Então o Fusca foi feito, ou foi feito, né, numa época em São Bernardo. Então você tem essa relação de uma ontologia geográfica com uma outra ontologia que é a parte de veículos. Daí você relaciona essas ontologias. Você tem modelos de conhecimentos, domínio de conhecimento sendo relacionados no nível maior. Tá? Então com isso você vai ampliando, né, sua estrutura de conhecimento. Isso é conhecimento porque você consegue fazer uma pergunta aqui, né?
Um Fusca é um carro? Né? Se você analisa a estrutura ontológica, você consegue responder que sim, o Fusca é um carro. Né? Quais são os veículos que existem? Ônibus, carro, né? Barcos, aeronaves, são todos veículos. Né? Onde o Fusca é feito? Né? Foi feito em São Bernardo, que pertence ao Brasil, ao país Brasil, o estado de São Paulo, por exemplo. Então ele consegue responder a determinadas perguntas. Veja que é diferente. Imagine se você faz essas mesmas perguntas no Google, por exemplo. O que o Google vai responder? Né? Onde o Fusca é feito, por exemplo. Né? Quando você analisa a estrutura ontológica, você tem a resposta. Mas o que o Google vai buscar na internet? Vai buscar as palavras Fuscas, a palavra efeito, ou fabricado, e assim por diante. Ou seja, vai buscar uma informação que contenha essas palavras, que é diferente. Né? Então, não necessariamente é verdade também. Né? Simplesmente pode ser várias reportagens, sei lá, o Fusca foi feito. Bom, na Alemanha realmente foi feito. Né? Então, ele tem o Google tem um sistema de busca onde ele vai buscar informações que consigam coincidir com as palavras que usou para busca. Ou seja, Google é um sistema de informação. Tá? Agora, uma estrutura que vai buscar resposta numa estrutura ontológica é um sistema de conhecimento. Veja a diferença. Tá? Então, essa é uma diferença fundamental, né, em sistema de informação e sistema de conhecimento. Tá? Tudo bem? Estou explorando um pouquinho mais essa parte de ontologia. Voltamos à nossa pedra. Né? Eu gosto das pedras. Tá? É uma coisa concreta. Né? Então você tem uma pedra, né? E você mostra a um especialista. Né? Tá bom, tem um conceito de pedra lá. Né? Mostra um especialista. Um especialista de um geólogo, digamos assim. Tá aqui é a pedra. O que é isso aqui? Né? O cara vai dizer, não, isso não é pedra. Isso é uma rocha. Opa. Já tem, né, uma linguagem especializada, né, de especialista. E aí ele vai dizer mais, né, isso é uma rocha granítica, é um granito, tá, é composto de tais minerais, né, tem em tais locais, né, você faz uma conexão com a ontologia de local e assim por diante. Tá? Então ele consegue montar uma estrutura de conhecimento a partir da pedra, associada à palavra pedra, né? Ou um conceito pedra que na verdade a gente vincula, né? O conceito é o mesmo de rocha, vincula nomes diferentes, né? Diferentes semânticas para o mesmo conceito, tá certo? E com isso, enquanto no nosso domínio pedra é mais do que suficiente, né, para o domínio do especialista, né, que é um geólogo, ele exige muito mais, né, conhecimento, uma estrutura muito maior, tá, que eventualmente até é transparente para nós. Então, uma outra grande vantagem da ontologia, ele consegue incorporar o conhecimento de especialistas, né, e que é transparente para nós. Tá? A gente pode aprofundar, né, nessa estrutura para obter mais conhecimento caso necessite, né, ou caso tenha curiosidade para tanto. Tá bom? E com isso você passa a relacionar diversas ontologias, e são relações de modelos, relações de conceitos e abstrações, tá, capazes, portanto, de conter o conhecimento. Tá bom? Bom, o próximo tópico é um tópico muito interessante, né? O tópico final sobre sabedoria. Tá? Espero vocês então na nossa quarta e última parte que a gente vai discutir sabedoria. Tá bom? Até mais.